Mês de missões. Mês de missões nasceu no coração de Deus. Nós já estamos aí, terceiro ano, se eu não me engano, o quarto ano, não sei. E ano passado não podíamos estar aqui, né, mas estávamos acompanhando de perto, junto com o Fábio e a Vivi. Queremos agradecer a Deus pela vida do Fábio e da Vivi, que também tem chamado missionário. Né, não demorando muito, daqui a um pouco eles estão aqui se despedindo para o campo, agora com 2 crianças ainda, né, não sei quantas mais vêm por aí, mas missionáriozinhos vêm por aí. Mas eu quero agradecer os dois pelo trabalho que eles tiveram, né, para organizar esse mês de missões e todos aqueles que participaram, que ajudaram. Esse mês não vamos ter feira missionária, mas estamos fazendo um trabalho mais de corpo a corpo, estamos indo nos ministérios, ministrando, desafiando, né, encorajando, e cremos que Deus vai fazer grandes coisas nesse mês. Irmãos, os campos estão brancos. Nós vimos aí no Brasil, né, os 8 segmentos menos evangelizados, mas isso é Brasil somente. Fora as outras nações, há muitos povos, muita gente, muitas etnias, muitos grupos que ainda não conhecem o Evangelho. Tem gente que acha que está aqui no Brasil, né, vê essa liberdade que nós temos, tantas igrejas, tantas Bíblias traduzidas, coloridas e traduções diferentes, não tem noção do que é ter lugar que nunca nem ouviu falar de Jesus, né, que não sabe quem é Jesus, que não tem um versículo da Bíblia traduzido na sua língua. E isso é uma realidade no mundo. Né? E nós, como igreja, temos que nos despertar, temos que realmente nos dispor. Né? Falamos para os jovens hoje que, quem sabe, no meio dos jovens dessa igreja, há pessoas chamadas, mas não é só os jovens, né? Seja adulto. Quando eu fui para o campo missionário, eu já tinha 40 anos, ou mais até, sei lá, já perdi as contas, mas era mais de 40. Então, não tem limite para Deus. Quando Deus chama, Ele prepara, Ele apoia, Ele supre a necessidade. Né? Não pensa que nós que estamos no campo missionário somos sustentados por a igreja, não, irmão. Nós somos sustentados pelo Senhor. O Senhor levanta a igreja como um canal de sustento. Vocês são um canal de Deus para nos sustentar, né? Financeiramente, em oração, mas quem mantém a gente no campo missionário é o Senhor. Né? Tanto é que nós ficamos na África 11 anos e Deus, o tempo fechou, Deus falou, já não é mais lá, trouxe para cá, hoje estamos no sertão, e a gente vai caminhando na direção do Senhor. Né? O que nós, como os missionários, temos que pedir a vocês, não se esqueça de nós nas vossas orações. Precisamos de oração. Nós estamos passando batalhas espirituais. O cansaço físico não é só cansaço físico, não, irmãos. É batalha espiritual mesmo. Né? Então, a gente precisa da cobertura da igreja, sempre que lembrar, ore por nós. Né? Ore pela família do pastor Abrin Júnior, ore pela família Mitombeni, que somos Ema 7, e ore pela família do Valber, né? Ore pela Soraya, que a gente também apoia, e ore por chamados. Né? Ore para que Deus chame mais obreiros. A obra é urgente, irmãos. O Senhor quer, Jesus quer voltar. A gente está com essa alegria, né? Está chegando o tempo, os sinais estão se mostrando, mas você já imaginou se Jesus volta hoje? Olha os 8 grupos no Brasil não evangelizados. Olha os grupos no mundo não evangelizados. Para a gente é bênção, né? Nós vamos para a eternidade. E aqueles que não têm a salvação? E aqueles que ainda não conhecem Jesus? Nós temos que pedir mesmo, Maranata, vem Jesus. Mas nós temos que falar também, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O tema do nosso mês de missões é avivamento missionário, até que todos os povos o adorem. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse, até que todos os povos o adorem. O que tem a ver a adoração com missões? Né? Nós vamos entender isso e nós vamos começar lendo o Salmo 67, que é o nosso salmo tema. Salmo 67. Amém? Eu vou ler na versão NVI, mas vocês leem na vossa versão. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação.
Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse é o desejo do coração do Senhor, que todos o adorem. Então, a adoração é uma meta de missões. Nós alcançamos as pessoas para que elas conheçam o nome de Deus, conheçam quem é esse Deus e o adorem. Quando partimos do ponto de vista de Deus, a grande história do amor finalmente faz sentido. Não é apenas Deus amando as pessoas, é Ele as está transformando para que também sejam capazes de amá-lo plenamente. O desejo de Deus é que toda a humanidade o reconheça e o ame e o adore. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus está atraindo adoradores que, espontaneamente, inspirados pelo amor, rendem glórias a Ele. Esse é o plano do Senhor. Deus só pode ser amado na medida que é conhecido. E Ele só pode ser conhecido se há um desejo de conhecê-lo. E só pode ser conhecido se alguém for ensinar àqueles que não conhecem quem é esse Deus. E a partir do momento que os povos conhecem a Deus, começam a adorar esse Deus, rendem a Ele glória e toda adoração. E é por isso que a história da Bíblia é a história de Deus se revelando para atrair a si uma obediente adoração e glória das nações. Com o amor passional de Deus no centro, a Bíblia é realmente a história da sua glória. É isso que temos a Bíblia, para mostrar a glória de Deus, para mostrar quem é esse Deus, para exaltar o nome de Deus. E Ele deseja verdadeiramente ser adorado. Esse é o plano de Deus para alcance das nações. Então, qual é o propósito de Deus com as nações? A glória de Deus na terra, atraindo a adoração de todos os povos. Que Ele seja reconhecido como o único Deus, soberano Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. O Salmo 96, versículo de 1 a 3, ele fala que Deus revela a glória a todas as nações. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Para quê? A fim de que a glória da humanidade seja toda, a adoração da humanidade seja toda por causa da glória de Deus. O Salmo 96, o versículo 7 e 9, fala assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Se nós formos caminhar em toda a Bíblia, a gente vai ver esse clamor de que os povos conheçam o nome de Deus e o adorem. Então, esse é o retrato da evangelização mundial. O coração das missões flui nessa maravilhosa economia da glória. Deus revela a sua glória a todas as nações para receber glória de todas as nações. É um propósito além da salvação, né? O valor da salvação é importante, mas não reside somente na condição de sermos salvos. O que realmente importa é para o que fomos salvos. Né? Para que nós somos salvos? Para a gente declarar, somos salvos, né? Vamos para o céu e dizer para as pessoas, nós estamos indo para o céu, nós temos a verdade. Não é só para isso. Nós somos salvos para servir a Deus em atitude de adoração. Nesse sentido, nós podemos dizer que a evangelização mundial é feita para Deus. É para que os povos alcancem o conhecimento de quem é Deus. Então, o que é a verdadeira adoração? A adoração ocorre quando a pessoa reconhece quem é Deus. Né? Então, como é que ela vai reconhecer quem é Deus se ela nunca ouviu falar? Se alguém nunca foi falar para ela? Então, por isso a necessidade da obra missionária, para que vá anunciar esse Deus. Né? O trabalho missionário não é só levar uma salvação, mas é levar o reconhecimento de quem Deus é. E também quando torna esse reconhecimento público. Né? A pessoa reconhece Deus, conhece Deus, ela quer declarar que ela é conhecedora desse Deus, que ela ama esse Deus, que ela serve esse Deus. Né? É verdade que há nações que é muito mais difícil isso acontecer. Mas aquela pessoa que se converte, ela não consegue se conter
para si só. Ela quer declarar, ela quer mostrar esse amor, esse conhecimento de Deus. Então, também a adoração é quando se aproxima dele de livre vontade. Não é vir por obrigação. Não é vir a Deus porque uma pessoa obrigou você a vir. É como os pais, né, ensinam as crianças a virem para a igreja. Há um momento que não há mais como obrigar uma criança a vir para a igreja. Ela tem que se apaixonar por esse Deus. Ela tem que se apaixonar por esse Jesus para desejar continuar a vindo para a igreja. Porque, enquanto é criança, ainda põe no colo e traz, né? Na adolescência já fica difícil. Por isso, a importância de ensinar sobre esse Deus para as nossas crianças. E também, a adoração é quando oferecemos face a face uma gratidão e diariamente a lealdade a Deus. Isso é adoração. Né? Nós somos leal ao Senhor quando nós não colocamos nada em primeiro lugar além dele. Né? A palavra nos ensina que temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. O Novo Testamento nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, vivemos um tempo em que estão se procurando todas as coisas e tentando acrescentar Deus, né? Inverter os princípios, quando nós temos que buscar primeiro a esse Deus. E é por isso que Deus sempre nos recebe, quando nos aproximamos dele para adorar com as ofertas. Por quê? A oferta traz o ofertante. Quando você vem aqui, irmãos, não é só entregar dinheiro. Quando você vem aqui, você está adorando. E o Senhor te recebe. Ele não está preocupado com o seu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro. No momento de adoração, com nossos dízimos e ofertas, nós estamos vindo na presença dele, dizendo: Senhor, nós reconhecemos que tudo que temos, que tudo que somos, pertence ao Senhor. E aí você vem na presença dele. Porque Deus deseja tanto ser adorado. Duas razões. Ele se agrada do amor sincero, dedicado a ele pela verdadeira adoração. Quando há uma verdadeira adoração, o coração do Senhor se quebranta. Né? Quando alguém vem na presença do Senhor, reconhecendo quem ele é, em verdadeira adoração, o coração do Senhor se quebra diante do adorador. E outro motivo: ao atrair o ser humano à verdadeira adoração, Deus pode conferir-lhe plenamente o seu amor. Então, quando alguém vem em verdadeira adoração diante de Deus, o Senhor pode dar 100% do seu amor a ele. É difícil ele dar isso para quem não o adora verdadeiramente. Que tem tanta coisa na vida, tanta coisa ali na linha, né, da adoração, que o Senhor fica lá no final. Tudo que o Senhor quer é que 100% da nossa vida de adoração seja entregue a ele. E aí ele nos confere o seu amor e a sua graça. Como foi o plano de Deus com relação à adoração dos povos no decorrer da história? As bênçãos e favores concedidas a Israel devem fazer com que todas as nações reconheçam o Deus de Israel como o único Deus e Salvador. Esse era o propósito de Deus de criar uma nação única. Ele criou aquela nação para que aquela nação fosse criada, fosse feita com base no seu nome e na sua glória. E, através dessa nação de Israel, todas as nações da terra reconhecessem esse único Deus. O Salmo 67, que nós lemos, o versículo 3 e 4, fica muito evidente que o propósito de Deus nunca foi apenas uma raça, mas para que todos os povos o adorem. Fala assim: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias a terra, e guias na terra as nações. Se caminharmos na história de Deus na Bíblia, nós vamos perceber que a adoração a ele está em todos os momentos. Em toda a história da Bíblia, a adoração está ali presente. Nós podemos ver lá com Noé, né, quando construiu a arca, quando houve o dilúvio, no final do dilúvio, quando as águas abaixaram, quando os animais saíram, quando Noé e sua família saiu, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar de adoração a Deus. Então, essa nova humanidade que se formou através de Noé começou com a adoração. Então, ele entrou onde ele parou aquela arca, e ali ele saiu, ali ele levantou um altar, e ele adorou o Senhor, junto com a sua família. Ou seja, começando a declarar que tudo comece com uma adoração a esse nome, a esse Deus que é digno de todo louvor. Em Gênesis 8:20 fala assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto diante do altar do Senhor. A adoração a Deus é o princípio de tudo, né? Para isso que nós estamos aqui.
Assim também Abraão, né? Abraão chega a Canaã, ele tomou uma atitude missionária. Por que uma atitude missionária? Porque ele chegou numa terra pagã, numa terra que adorava outros deuses. Então, o que ele fez? Sua melhor ação foi estabelecer a adoração pública a Deus. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Gênesis 12. Então, foi a primeira atitude de Abraão com a sua família. Foi levantar um altar. E, provavelmente, os únicos que estavam ali adorando era a sua família, porque eles estavam numa terra pagã. Eles estavam numa terra que não conhecia esse Deus. E Abraão estava ali como missionário para declarar quem era esse Deus, para mostrar àquele povo que havia um Deus verdadeiro, um Deus que criou todas as coisas, para realmente trazer o nome de Deus a ser conhecido naquela terra. Seus familiares podem ter sido os únicos adoradores do altar, mas de forma explícita e pública, Deus foi adorado pelo seu nome naquele lugar. Amém? Então, Abraão foi abençoado a fim de ser bênção para as nações. Mas o propósito vai além de abençoar nações. O propósito de Deus, o próprio Deus foi bendito. O próprio Melquisedeque abertamente reconheceu que Abraão foi abençoado pelo Senhor. Ele disse no Gênesis 14, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo. Né? Ali ele reconheceu que Deus era o único Deus. Então, por causa da sua contínua adoração, Abraão tornou o nome de Deus conhecido. Ele teve aquele momento em que ele teve que oferecer o seu próprio filho como adoração. A história conta que Deus pediu o único filho, o filho da promessa, em adoração diante do altar. E a história conta que Abraão foi caminhando até aquele monte. Quando chegou perto do monte, ele disse para os seus servos, podem voltar, porque nós vamos adorar e depois nós retornamos. Então, o propósito de Abraão com o filho era adorar a Deus. E ele chegou ao momento de adorar a Deus, quase sacrificando o seu próprio filho. Até que Deus viu um coração de um adorador. Ele falou, não precisa fazer isso com seu filho. Deixou o animal, foi quando Deus foi conhecido como Jeová Jireh, o Deus que provê. Né? Então, no momento mais crucial e de maior provação da vida de Abraão, esse ato implicou em um ato de adoração. Gênesis capítulo 22. No Êxodo, Deus ficou mundialmente conhecido de maneira marcante. A palavra de Deus, através de Moisés, era sempre, deixa meu povo ir para que me adore. Então, era essa a visão de Deus, que o povo o adorasse. Então, todos os momentos, quando ele falava Moisés chegava a Abraão, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir para que me adore. E a gente conhece a história, né? Que o faraó endureceu o coração por vários momentos. Algumas vezes ele até amolecia um pouquinho, dizia, não, vão, adore esse Deus e ore por mim também, peça por mim também. Né? O faraó não entendeu nada, que não era somente uma adoração simples, era uma adoração do todo o povo de Deus, deveria deixar aquela terra pagã e ir para a terra que Deus tinha preparado para o povo dele e o adorar ali. Então, a conquista de Canaã também deve ser vista sob o mesmo prisma. Deus requisitando para si um povo único e santo que o adore. Então, Deus usou Josué, né, para conquistar a terra que ele havia prometido a Abraão, para tirar aquele povo pagão e, através disso, somente o nome dele ser conhecido naquela região. Então, o desejo de Deus é que aquele povo o conhecesse como um Deus poderoso e se rendesse a ele em verdadeira adoração. A essa nação, a nação de Israel, através do testemunho deles, Deus atrairia todos os outros povos para que também reverenciasse e o conhecesse. Então, esse era o propósito de Deus com a nação de Israel. As batalhas de conquista tinham o objetivo de aniquilar a idolatria, a fim de preservar a devoção singular de seu povo e a santidade de seu nome. Então, as pessoas pensam, não, mas porque Deus tirou todo aquele povo daquela terra só para dar para o povo de Israel? Porque aquele povo era um povo idólatra. E Deus queria aquela terra como a terra onde haveria um povo que reconhecesse somente um único Deus e adorasse somente a esse Deus. Então, o objetivo de Deus não era que Israel fosse o único povo a adorá-lo. Seu alvo era assegurar que ele seria o único Deus a quem o povo cultuasse. Então, era o nome dele que estava ali sendo trabalhado para que todos os reconhecessem e que todos o adorassem.
Já em Salomão, na construção do templo, um lugar onde o Senhor veria, ouviria e responderia o seu povo. A casa, porém, não era exclusiva do povo de Israel. Salomão faz menção especial dos povos. Ele sabia que o propósito de Deus para o templo era receber em adoração todas as nações. Salomão diz assim: também o estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e a tua mão poderosa e do teu braço estendido. E esse povo orar, voltado para essa casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. O que o Senhor trabalhou toda a história é para a glória do seu próprio nome, para que todas as nações o adorassem. Então, os propósitos de Deus pareciam cumprir-se na história. Né? Cada época, cada pai da história ia entendendo que tinha que declarar o nome de Deus, que o nome de Deus deveria ser engrandecido. Israel o tornava notório, de modo que as nações começaram a chegar para conhecer esse Deus pessoalmente. Mas o que poderia ter atrasado essa visão de Deus, esse propósito de Deus? De que todas as nações o conhecessem. Apenas uma coisa: a idolatria. E não só naquela época, irmãos, mas até hoje. O que tem atrapalhado do nome de Deus ser conhecido das nações, o que tem atrapalhado do nome de Deus ser conhecido através da adoração do povo dele, é a idolatria. Então, a idolatria é um impedimento para a adoração de Deus. O plano de Deus era simples. Deus engrandeceria seu nome, então Israel tornaria o nome do Senhor conhecido. Era esse o plano dele. O nome dele seria engrandecido, seria conhecido. Israel seria um instrumento de Deus para proclamar esse nome às nações, e todas as nações adorariam um único Deus. Mas o que atrapalhou esse plano foi a idolatria dos povos. Ele sempre quis destacar seu nome sobre todos os outros deuses, e assim receber a adoração das nações à luz do nome revelado por meio do testemunho do povo de Israel. O próprio Salomão, que construiu esse templo como um templo de adoração a Deus, e que convocava os povos para vir adorar naquele lugar, ele se envolveu com a idolatria. Salomão, ele consagrara o templo com um grande espetáculo de glória. Né? Quem vê lá no 1 Reis 8, podemos ver, antes no 8, 7, 6, a gente vê como Salomão consagrou aquele templo ao Senhor. Mas ele encerrou o evento com uma bênção de propósito sobre o edifício e a nação, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 8, 60. Foi essa palavra que Salomão diz. Mas 3 capítulos depois do livro de 1 Reis, depois dessa gloriosa inauguração que abriu as portas às nações para conhecer e temerem pelo nome ao único Deus, o coração de Salomão foi levado a seguir outros deuses. Ele chegou a construir santuários à vista do nome santo de Deus. Depois de toda a glória do templo, de toda a dedicação do templo, de abrir o templo para que as nações pudessem vir e adorar a Deus, Salomão se envolve com a idolatria. Né? E isso impediu com que as nações adorassem somente um único Deus. Então, a história, a partir desse ponto, passa a registrar uma luta prolongada, cheia de altos e baixos, contra a idolatria. Alguns profetas denunciaram que, mesmo quando os padrões de adoração eram seguidos, quase sempre o culto era superficial. Então, alguns ainda tentavam continuar a adoração a Deus, mas numa superficialidade muito grande. Não era uma adoração real, uma adoração perfeita, uma adoração colocando Deus como o único Deus na vida deles. Então, a questão mais importante ao longo das gerações é a glória de Deus na adoração de Israel. Deus leva o seu povo exilado em terras longínquas, e o templo foi queimado. Por causa da adoração, o Senhor trouxe o povo ao exílio, né? Porque Deus não aceita que o seu próprio povo adore outros deuses. Então, perto do final do exílio, Daniel clamou a Deus para que cumprisse a promessa de restaurar o templo e o povo.
A preocupação de Daniel era que as ruínas da glória, que se queria demonstrar no monte do templo, em Jerusalém, continuavam a ser uma mancha na glória de Deus. Né? Então, lá em Daniel 9, 16, 19, ele diz assim: não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, se continuasse aquele povo exilado, se continuasse o templo destruído, não era a glória do templo, não era a glória do povo que estava sendo manchado, mas a glória do nome do próprio Deus. Porque tanto o templo quanto o povo eram chamados pelo nome de Deus. Então, Ezequiel, que também era um contemporâneo de Daniel, ele expressou a mesma coisa. Ele disse: dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Deus queria que todas as nações, especialmente a nação de Israel, não tivesse nenhum outro Deus no caminho deles. Mas eles deixaram-se levar pela idolatria das outras nações. Mancharam o nome de Deus. Mas Deus, por amor do seu próprio nome, Ele trouxe restauração, Ele trouxe o povo de volta. Daniel e Ezequiel não foram os únicos profetas a verem que o foco da história de Israel incidia sobre o nome e a glória de Deus. Outros profetas e salmistas falaram da mesma história e do mesmo destino de Israel como sendo o de atrair as nações para o nome de Deus, a fim de que adorassem com diversidade e grande glória. O Salmo 66, 1 a 4, por exemplo, fala assim: celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e cantarão o teu nome. Lá no Salmo 138 diz assim: todos os reis da terra te louvarão ao Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Sofonias 3, 9 a 10 fala assim: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. De Gênesis a Malaquias, toda a história de Deus é uma história de busca da adoração a Deus, de busca de que os povos reconheçam quem é esse Deus. Deus contava com Israel para ser instrumento de revelação da glória de Deus às nações. Israel falhou. Deus chamou a igreja para que faça isso. Então, o chamado da igreja para atrair as nações à adoração em Cristo, Ele trouxe esse chamado à igreja para que a igreja fosse hoje o instrumento de que as nações, de que os povos, de que todas as gentes conheçam a Deus através da nossa adoração. Deus se revela, né? No todo o Novo Testamento, Ele revela a sua glória para que as nações o conheçam. E Ele continua revelando a sua glória através da igreja para que os povos o conheçam. Então, com Cristo, a história da glória de Deus chega ao seu clímax. No final de todas as coisas, Ele terá comprado e reunido pessoas de todas as tribos e línguas para honrar o Pai. Né? O sacrifício de Jesus é para que todos os povos, línguas e nações conheçam a Deus, conheçam o nome de Deus, se submetam à autoridade de Deus, se rendam a Deus, o adore, né? E venham à tua presença. Então, a preciosidade dele reside no quê? Em que eles serão seus sacerdotes. Todos aqueles que reconhecerem a Deus serão sacerdotes do Deus Altíssimo. De cada ponto, alguns representantes ofertarão alegremente a Deus distintas honras e glórias. Cada povo tem um valor eterno por causa do sangue de Jesus Cristo. Cada povo tem um lugar designado diante dele.
Deus dispõe seu poderoso coração a reuni-los ali. É necessário que seja assim. A força desse amor não correspondido pelos povos está ao âmago de qualquer empreitada missionária. Por causa da falta do conhecimento de Deus, há necessidade da obra missionária. Se todos os povos já reconhecessem que Ele é o único Deus, não havia necessidade de trabalho missionário. O trabalho missionário existe porque há muitos povos, línguas e nações que precisam estar diante do Cordeiro naquele dia, mas não reconhecem ainda o Senhor como o único Senhor de suas vidas. Então, o trabalho missionário é feito para que nós possamos levar pessoas a reconhecer o nome de Deus e sejam verdadeiros adoradores. Jesus ele resumiu seu ministério ao esforço para glorificar universalmente o Pai. Lá em João 17, ele fala assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Também ele diz: Pai, santifica o teu nome. Quando ele fala isso, quer dizer, eleva o teu nome, destaca, exalta, manifesta, revela o teu nome aos povos da terra. Faze com que os povos da terra te conheçam e te adorem. Então, essa foi a oração de Jesus, continuando esse propósito de Deus, que todos os povos o adorem. E nós, a igreja? Jesus ele fez a parte dele, ele fez o nome de Deus conhecido no ministério dele. Nós temos feito o nome de Deus conhecido na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. Temos feito conhecido esse nome através da nossa adoração. Como tem sido a nossa adoração a Deus? Adoração não é só cantar, não, irmãos. Quando a gente fala em adoração, como a gente já falou aqui, é reconhecer quem é esse Deus, é dedicar a sua vida a Ele, é ir diante dEle em verdadeira adoração, é aprender com Ele, é dedicar lealdade a esse Deus. Então, se nós dependemos somente de música, nós estamos ruim. Porque hoje o que tem sido cantado não é a glória de Deus, mas é a exaltação do homem. Hoje, muitos dos cânticos que a gente ouve, quem está no centro é o homem. Igrejas que nós visitamos lá em Lagoa Grande, a gente ficou assim muito abismado. Quase não há adoração a Deus. A maioria dos cânticos são esses cânticos que falam que o homem vai ser bem, feliz, que vai ter prosperidade, Deus trabalha para o homem. Hoje a visão é essa, né? Não é a glória de Deus, é a glória do homem. Hoje não é adorar esse Deus que é poderoso, que é digno de toda adoração, mas que o homem esteja bem. É o bem-estar do homem, né, que hoje nós cantamos, infelizmente. Eu não sei quantos conhecem, eu acho que o pessoal mais antigo. A gente cantava uma música que fala assim: Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa as almas a salvar. Alguns lembram dessa música, né? Eu imagino que se hoje fosse cantado assim, aqui seria: Santo Espírito, enche a minha vida, pois sozinho eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, empodera-me para prosperar. Acho que seria bem assim. Hoje não se canta: Senhor, me prepara, Senhor, me capacita, Senhor, me dê unção para que eu ganhe vidas para o Senhor, para onde eu estiver, a palavra da minha boca toque o coração das pessoas. Hoje a adoração de muitos locais, muitos templos, não é uma adoração a Deus, não se fala mais grandioso, é o nome do Senhor. Hoje é só o homem, irmãos, nós temos que mudar isso. Nós temos que pensar em voltar essa adoração, porque os povos vão conhecer esse nome através do nosso louvor. E não só o louvor cantado na nossa vida diária, o nosso dia a dia lá no trabalho, na escola, dentro de casa, na nossa rua, onde estivermos. Sua vida é uma vida de adoração a Deus. O que você fala, o que você faz, onde você vai, mostra que você é um adorador a Deus, mostra que você é uma pessoa diferente. Isso que nós temos que pensar hoje como igreja. Hoje nós temos essa responsabilidade. Jesus, ele encontrou aquela mulher samaritana, que para mim foi a primeira missionária no Novo Testamento. E ele deu a ela, ele revelou a ela qual era o propósito. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que Deus tem procurado, irmãos.
E não é saber cantar bonito, não é cantar, né, só levantar as mãos, porque o líder aqui está pedindo para levantar as mãos. É a gente já entrar na presença do Senhor em verdadeira adoração. É chegar no templo, dando graças a Deus como Davi. Como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar aqui para adorar o Senhor. Né? E sair daqui, entrar a semana em verdadeira adoração, todos os dias da semana. Levantar de manhã com esse friozinho, não reclamar e dizer glória ao teu nome, Senhor, porque o frio faz parte da temperatura, faz parte do que precisa, né, a natureza. Obrigada por essa manhã. Agradecer ao Senhor, sair em gratidão ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo que você come, pelo que você bebe, onde você caminha. É estar em adoração e ligado a Deus 24 horas, dizer, Senhor, usa-me hoje, onde eu for, que eu encontre almas carentes, precisando do teu evangelho, e se permitir ser usado pelo Senhor para proclamar esse evangelho às pessoas. Irmãos, muitas vezes a gente perde tanto tempo conversando com pessoas de tantos assuntos e não fala do amor de Deus. Hoje a mídia, né, as redes sociais têm tomado muito nosso tempo. E, infelizmente, a gente vê gente usando a rede social para se promover, ou para, sei lá, tanta coisa que tem acontecido nessa rede social, e a gente vê tão poucas pessoas usando a rede social para proclamar esse evangelho. E, infelizmente, alguns que a gente vê só a graça, né, o que tem sido dito, o que tem sido ensinado. Vamos aproveitar, irmãos, os recursos que nós temos. Todos nós somos chamados. Todos nós temos essa palavra da grande comissão, ide. Né? Isso aqui não é só para a família Dutra, não é só para a família Mitombeni, isso aqui é para todos que estão nesse templo. Ide, todos os dias, onde você estiver. Como eu falei com os jovens hoje, gente, a gente não está nesse mundo somente para passar. Vamos passar aqui, casar, ter filhos, ter um emprego, ter estudo. Nós estamos aqui para isso. Isso faz parte do material que nós temos que ter para sermos instrumento nas mãos de Deus de uma forma melhor. Não é para nosso engrandecimento o que Deus tem feito. O que tem feito, o que Ele tem feito na minha vida e na sua vida, é para a glória dEle. Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar entender qual é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Por que eu estou nesse mundo? Por que eu ainda não morri? Porque se o propósito tivesse terminado, a gente já teria ido embora. Mas se eu estou aqui ainda em vida, não importa a idade que eu tenho, Deus ainda tem um propósito na minha vida. E o propósito dele é que as nações, que as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, os meus vizinhos, as pessoas que eu conheço, o meu ciclo de amizade, conheçam esse nome através da minha vida. E é isso que nós temos feito. Eu queria deixar um texto de John Piper, que eu gosto muito desse teólogo. Ele fala assim, as missões não representam o alvo principal da igreja, a adoração sim. As missões existem porque não existe adoração. Esta, sim, fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando a adoração, se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas representam, no momento, uma necessidade temporária, mas a adoração permanecerá para todo sempre. É a adoração dos povos que Deus está buscando. Igreja Cristã Manancial da Vida. Nós temos sido canal de Deus para, através da minha vida, da sua vida, as pessoas têm vindo até o Senhor. As pessoas têm desejado conhecer esse Deus através da minha vida, através da sua vida, por ver a ação dele na sua vida, por ver a sua adoração, a sua dedicação, a sua devoção. As pessoas têm conhecido esse Deus? Ou, pelo contrário, como a gente tem ouvido tanto, né? Eu não quero nem saber de crente. Crente como aquele fulano, eu não quero nem saber. Crente como aquele outro, eu não quero nem saber. Isso que a gente tem ouvido, infelizmente. Porque nós não temos sido canal de adoração, canal de proclamação do nome desse grande Deus. E é para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para uma verdadeira adoração a Deus. Eu vou chamar o meu esposo, o Marcelo, o pessoal do som, da música. Eu queria muito uma música que a gente pudesse colocar aqui em português, que falasse o que eu queria que falasse, mas não encontrei. Nós vamos colocar uma música em inglês, mas tem a tradução.
E essa música fala que não vou adorar nenhum outro Deus, a não ser o nosso Deus. E vou me dedicar a Ele. Né? Vou completamente me dedicar o meu sacrifício vivo, a minha vida completamente ao Senhor. Meus irmãos, a gente pensa, não, a idolatria não está no nosso meio. Será? O que é idolatria? É colocar qualquer coisa no lugar que pertence a Deus. É adorar qualquer coisa que deveria ter o lugar somente para Deus. E nós temos que avaliar a nossa vida. Será que Deus tem 100% da minha adoração? Será que Deus tem 100% da minha devoção? Será que Deus tem 100% da minha lealdade? Porque quando nós não somos leal a Deus, quando nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus na nossa vida, é falta de lealdade, isso é idolatria. E nós temos que pensar, será como está a minha vida? Será que eu tenho sido e estou sendo um canal para que as pessoas se afastem desse nome, do nome de Deus, ou eu tenho sido um canal de atração desses nomes? Outro texto, que é o texto do nosso mês, é o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, que fala que eles permaneciam juntos, estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. Eles oravam de casa em casa, eles estavam sempre juntos em louvor e adoração a Deus. E Deus acrescentava as vidas a serem salvas. Será porque não tem sido acrescentado vidas a serem salvas no nosso meio? Será que Deus não tem visto o nome dele ser glorificado na minha vida e na sua vida? Não falo da igreja como corpo, eu falo de indivíduos. Cada um de nós temos que ser um canal de louvor e adoração a Deus, onde cada pessoa que está ao meu redor veja em mim um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade.